há estudiosos que defendem que esses falsos profetas, né, como já mencionou aí o pastor Misael, e anticristos poderiam ser figuras dos tempos bíblicos, né, como o imperador romano Nero, ou ainda até mesmo personagens mais contemporâneos, né, como Hitler, Mussolini ou Stalin. O que o senhor pensa referente a isso, pastor? Paz seja convosco, queridos. Uma boa noite a todos. Muito bom a gente voltar e desdobrar, né, esse assunto, porque é um dos assuntos mais polêmicos, né, das Escrituras. O pastor Misael foi muito feliz no que ele falou, né? Tem muitas igrejas, né, que denunciam os abusos, né, falam do neopentecostalismo, falam da teologia do coaching, falam da teologia da prosperidade, falam do misticismo, né, no meio cristão, mas essa é só a superfície, é igual um iceberg. O iceberg é um perigo, não é? Para qualquer navegante. E o iceberg espiritual da vida cristã, de todos aqueles que navegam nesse mar, sem dúvida, é esse assunto, os falsos profetas. Nós temos que entender que Jesus, ele faz um intercâmbio quando ele usa esse termo. Ele fala falsos cristos e falsos profetas. Lá em 1 João escreve a sua carta, e lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, verso 19, João aborda o mesmo assunto de Cristo. Ele vai falar o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. Então, o pastor Misael já iniciou esse assunto, eu só quero completar rapidamente. O tempo do fim não são os últimos anos, quando a igreja será supostamente arrebatada secretamente, e então o anticristo aparecerá. O tempo do fim, última hora, últimos tempos, é um período que já se inicia nos tempos apostólicos e esse último tempo vai progredindo para a nossa época, chegará a volta de Cristo. Então, isto é o tempo do fim, queridos, é um tempo longo. Por quê? Porque aos olhos de Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Tem que se entender o juízo de Deus dessa maneira também. Então, João diz bem claro, esta é a última hora no seu tempo, quanto mais no nosso tempo. E como vocês ouviram, continua João, que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então ele já fala que os anticristos têm surgido. Anticristo, querido, não é só aquele que é contra Cristo, é aquele que ocupa o lugar de Cristo. Então o anticristo é todo aquele, né, que é um representante de Cristo, é um líder religioso, né, ocupa o lugar de representante de Cristo, vigário de Cristo, né, e na verdade ele acaba sendo uma réplica fajuta, ou seja, uma réplica que é diferente do original, que tem aparência, mas nega a verdade do original. João continua: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Então vamos lá, né? Isso é uma outra chave para nós entendermos o que é ou de onde vêm os anticristos, né? Eles saíram do nosso meio. Por isso, queridos, você falar em Nero, equivocado. Isso falando dos históricos, né? Daqueles que defendem que se cumpriu durante o tempo, né, em que era escrito, a escritura era desenvolvida, e eles diziam que foi escrito em forma de símbolo para não acarretarem prejuízo para os leitores e para os autores.
Não é verdade. Nero não podia ser um anticristo, porque ele não era cristão, ele não vem da igreja. Hitler, mesma coisa. Mussolini, idem. Stalin, idem. Então todos eles não saíram do meio da igreja. Os anticristos, eles são figuras que vêm de dentro da igreja, tá? Vêm de dentro da igreja e outra, eles às vezes são levantados na corrupção da igreja, na perversão da igreja, permanecendo dentro da igreja. Eles ocupam o lugar de Cristo, né? Então eles não só são contra, eles ocupam o lugar de Cristo. Então são normalmente líderes da igreja. Não é aquele só que vai na frente e entrega uma profetada, uma profecia equivocada, errada. Eles são líderes da igreja. Isso que nós temos que entender. O falso profeta tem que ser entendido no contexto em que Jesus explicou o judaísmo do século I, ou seja, de profetas sim com autoridade de líderes, como eram os profetas no Antigo Testamento. Então, esses anticristos, falsos cristos ou falsos profetas, são termos intercambiados, eles surgem de dentro da igreja, né? Eles não ficam na igreja verdadeira eles não ficam, mas eles tomam parte na igreja falsa, né? Na verdade, no falso evangelho, vamos dizer assim, que fica mais fácil de entender. Paulo, ele fala a mesma coisa que João lá em Atos. Lá em Atos capítulo 20, ele vai falar: quando eu partir, surgirão muitos lobos devoradores que devorarão, arrebatarão o rebanho após mim. Cuidai! Lobos devoradores é um outro sinônimo para falar os falsos profetas e os falsos cristos, certo? Então Paulo, ele cita isso, ele fala que surgirão muitos, né, lobos devoradores. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo vai falar, no entanto, que dentre tantos haveria de vir e de surgir um mais importante, um que seria principal, né? Um que seria dominante, inclusive. E ele cita este como iníquo, como o homem do pecado, né? Então esse seria de todos eles o principal, e a principal característica dele seria essa, de introduzir os falsos ensinos, de introduzir os erros, e isto, segundo a história, já se cumpriu, ele já se encontra no mundo. Nós, analisando, né, os textos bíblicos e o cumprimento das palavras, percebemos que isto já tem se cumprido. Falando em Paulo, queridos, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito de usar, né, e nos responde essas questões também, que é 2 Timóteo, no capítulo 3, em que ele vai falar da corrupção dos últimos dias. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele cita características, né? Seres humanos egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Ímpios são aqueles que não aceitam, não obedecem à lei de Deus, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Parece uma descrição perfeita dos nossos dias. E é. Só que quando eu falo nossos dias, eu falo dos dias finais, do tempo do fim, certo? Porque isto começa, queridos, nos dias em que Paulo está escrevendo para Timóteo. Senão ele não diria, né, a Timóteo: fique longe também destes. Então ele dá uma ordem para Timóteo. Então nos dias de Timóteo isso já estava se iniciando. Nos nossos dias isso repete com muita força. É um dos sinais do tempo do fim. Mas olha o que mais que Paulo fala lá no verso 5. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Então, queridos, quando ele fala em forma, morfoses no grego, né, ele está se referindo a uma forma externa, ou seja, uma aparência. Então,
nós precisamos entender que o anticristo, ele se parece cristão, ele vai se declarar cristão para poder ocupar o lugar de Cristo ou de representante de Cristo. Então não é que vai vir um Messias para a nação de Israel, vai vir uma pessoa, né, para a igreja, porque agora não há nem judeu e nem gentil, né, e que essa pessoa então ocupará o lugar deixado por Cristo, ou seja, era dos discípulos, era dos apóstolos, e ele tentará ocupar este lugar como um autêntico vigário, representante de Cristo. Né? Quando você pega a palavra piedade, eusebeia, né, fala assim, religiosidade, ou seja, ele terá ritos, roupas, estilos, atos, até o linguajar e os símbolos cristãos, mas ele negará o quê? A essência, porque é só a forma exterior, uma aparência, né? E este termo, negar, é rejeitar. Ele rejeitará o quê? Né? Quando você fala em piedade também, você pode transcrever piedade como a verdadeira religião ou a falsa religião, ou seja, como o verdadeiro evangelho ou o falso evangelho. E qual é o poder do evangelho? É de salvação. É de você anunciar a verdade proclamando essa salvação. E se ele rejeita o quê? A verdade, queridos. Né? Então, quando ele fala negar o poder, né, negar, no grego arneomai, né, é rejeitar, recusar, ou seja, a verdade, a genuína operação do poder de Deus pela palavra, pelo evangelho, tá? Sobre isso, ele fala para Timóteo, afasta-te destes. Quando ele fala afasta, queridos, me lembra o Apocalipse 18, sai dela, povo meu, sai do seu meio. A palavra que Paulo usa aqui, constituída por outras duas, apotrepo, ela significa mais do que simplesmente um pequeno afastamento, significa virar-se para longe, é um termo forte de deixar, de praticamente se expulsar daquele meio. Então é deixar, sair daquele meio, não ficar lá para não se contaminar com aquela atmosfera. Então é uma palavra muito forte, queridos. Não é você ficar lá para tentar arrumar, é deixar. Se não prega a verdade, se nega a essência da verdade, deixe. Sabe por quê? Porque Paulo continua aqui. Estes falsos mestres, ou falsos profetas, ou falsos cristos, eles se infiltrariam nas casas, né, cativando mulheres tolas. Quando ele usa esse termo casas, ele se refere a lares, famílias, ou seja, o propósito é infiltrar a mentira para destruir a família, destruir todas as pessoas daquele lar. E eles usariam, aqui Paulo cita mulheres tolas, na verdade mulheres carentes é uma tradução melhor, né? Carentes por quê? Pessoas que estão buscando bênçãos, pessoas que estão entristecidas, estão buscando mudança de vida, pessoas que não se importam em dar, mas elas querem receber em dobro, né? Então pessoas que na verdade interesseiras, né, que não têm conhecimento e nem raízes na verdade e se sobrecarregam de pecados, ou seja, elas não mudam de vida, elas sempre querem uma novidade que atraia, campanha, acabou uma, começa a outra, bênção, certo? Né? E você vê, né, como se enquadra na igreja moderna, né? Mas eles não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E aliás, falando sobre isso, olha que interessante, ele fala que, ele cita o caso dos magos do Egito, né, Janes e Jambres, que resistem à verdade. Eles não resistem só a Arão e a sua vara que se transforma em serpente, ele resiste à verdade de Deus, ou seja, a verdade que nós temos pregado da palavra verdadeira. E mais, são homens, diz Paulo, que têm a mente
totalmente corrompida, ou seja, trazida para o erro, e isso, queridos, o faz com que sejam reprovados quanto à fé. Fé aqui é doutrina, é a essência da verdade, a essência da pregação, mandamentos de Deus, né? As verdades da palavra de Deus. Então, queridos, nós dizemos, sem sombra de dúvida, afaste-se, saia do seu meio, né? Então, isso nos demonstra claramente que o erro está operando dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, não são denominações, é o corpo espiritual. Há muitas denominações contaminadas. Afaste-se. Esta é a ordem, não é um conselho, é ordem dada pelo autor, inspirado pelo Espírito Santo. Então não é Nero, não é Mussolini, não é Hitler, não é Stalin, não é figura nenhuma dessas históricas, ou o chefe da ONU, tá, queridos? É alguém que sai do meio da igreja, alguém que se apresenta como representante de Cristo, mas negando a verdade da palavra de Deus. Afaste-se.